Mas tem que ser assim, né, ô Léo Campos, com sinceridade, né? Hoje aqui é 3 pontos, assumiu a liderança, o que era obrigação desde o começo, mas não adianta nada chegar lá em Mirassol e não pontuar, né? Pontuar, hein? Eu tô para dizer aí que tem que vencer depois de começar com 2 derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro, e da forma como foi, a goleada para o Botafogo e a virada que sofreu para o Coritiba aqui no Mineirão, né? Então, esse grupo precisa muito ainda. É importante que eles estejam cientes de ter tido cobrança, da cobrança continuar, porque foi uma vitória contra o América no Campeonato Mineiro, assim como tinha sido uma vitória contra o Betim no Campeonato Mineiro. E aí, na sequência, veio a resposta pior possível, que foi a derrota, com todo respeito ao Coritiba, né? Então, muita coisa ainda para acontecer, para o torcedor pegar confiança. Acho que não sou daqueles também que vou torcer para o time perder, para piorar mais ainda, e aí ter alguma chance de mudança e etc. Isso aí, pelo menos eu não consigo, né? Quem consegue aí, não vou nem julgar, né? Cada um tem o seu jeito de torcer. Mas o que valeu aqui mesmo é a presença do torcedor, e aí mostra que, dependendo aí do Campeonato Brasileiro, diretoria do Cruzeiro, trabalhar aí uma precificação legal, né? O Cruzeiro sapecou aqui 30 mil torcedores com essa chuva absurda e vindo deste momento complicado na temporada. Então, ter esse torcedor aqui é muito melhor ter esse monte de gente ao lado aqui do que um estádio com 15 mil, com 18 mil. O Cruzeiro precisa ter sempre o Mineirão com um bom público, e isso foi importante também hoje. Os 2 gols do KJ, alguns jogadores aí desempenhando bem. Então, que essa turma possa ir pegando confiança, né, para entregar o que todo mundo espera. Mas, tirando o fato de uma vitória ela contribuir para uma melhora no ambiente, nada disso pode ser suficiente para este momento que vive o Cruzeiro, né? Então, precisa melhorar o desempenho, desempenhar bem lá em Mirassol, pontuar, repito. O ideal é voltar com uma vitória lá, com todo respeito ao Mirassol, e vai ser um jogo muito difícil, né? O pessoal falou aí na entrevista com o João que o Mirassol preservou os seus titulares, mas não tem essa também, né? Tem que descansar, recuperar todo mundo e ir para lá, fazer um grande jogo na quarta-feira, e depois bater lá para Patos de Minas, para o duelo diante da URT, para confirmar essa primeira colocação aí no grupo e a primeira colocação geral nesta fase de classificação do Campeonato Mineiro. Então, foi bom ver o time passar um jogo sem levar gol. Isso traz confiança também para o sistema defensivo, mas muita coisa para ajustar. E aí, não sei se vocês falaram depois da entrevista coletiva, foi a pergunta que eu fiz. Eu tenho observado muito isso e acho que é um ponto de atenção que o Cruzeiro tem que trabalhar. Às vezes, o pessoal tem afundado muito ali na área, deixado a entrada da área totalmente livre. E em outros momentos, é a turma da defesa, os 4 ali da linha, e às vezes o Gerson, o Romero, muito atrás, a linha ofensiva ali, vamos dizer, com Matheus Pereira, Caio Jorge, os 2 beiradas ali, às vezes o Christian e o Arroio, ficando distante e abrindo um clarão ali no meio campo, né? Isso aí não pode acontecer. São ajustes que precisam ser feitos por parte aí da comissão do técnico Tite. Léo. Até que enfim, viu, Léo? Vitória muito importante do Cruzeiro pelo contexto na temporada, o contexto do Campeonato Mineiro. Claro, a gente não resolve as coisas dentro daquilo que precisamos de classificação à próxima fase, mas saímos numa condição muito diferente. É sempre importante lembrar, né? A vitória do domingo passado contra o Betim foi uma vitória que valeu a sobrevivência do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. A vitória de hoje coloca o Cruzeiro dependendo apenas de suas forças para chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Claro que a gente está falando isso aqui não para exaltar o feito desta vitória. A vitória ela tem o seu valor, mas não que seja um grande feito, né? O Cruzeiro chegar na última rodada de fase de classificação do Campeonato Mineiro, dependendo apenas de si. No cenário correto, no cenário ideal, no cenário até eu diria esperado, o Cruzeiro já era para estar no mínimo classificado hoje. E a última rodada ser uma rodada de
cumprimento de tabela. Não é o cenário. Pois bem, dentro do cenário, que era o cenário que o Cruzeiro entrou em campo na partida de hoje, muito importante a vitória, porque esta vitória ela acaba trazendo um pouco de confiança para esse elenco. É um elenco que se ressente de questão física, de questão técnica, de questão tática, mas também de confiança. Praticar qualquer atividade é também um exercício de confiança. Então, claro, a gente vai falar muito a respeito. Os problemas do Cruzeiro não estão resolvidos com essa vitória. Mas, ora, é muito melhor você resolver as questões que precisam serem resolvidas ao longo de um tempo do que você ir construindo estes momentos em cima de derrotas, né? Então o Cruzeiro chega apenas à sua 4ª vitória na temporada em 9 jogos. Vai ser um respiro. Todo mundo com a perninha para cima. Até uma coisa, né, para a gente discutir também a respeito. Claro, nós não temos dados assim, mas a gente tem visto também nesse momento ruim do Cruzeiro, muita gente questionando o preparo físico. Olha, o Cruzeiro jogou 3 jogos com a mesma formação em 2 oportunidades em campos encharcados. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Será que um time mal preparado fisicamente aguentaria essas 2 situações tão próximas, com um jogo no meio ainda na quinta-feira? Mas muito importante a vitória do Cruzeiro, que agora volta a ter o direito de controlar o seu próprio destino no Campeonato Mineiro e vai fazer isso na última rodada lá em Patos de Minas, Rafa, contra o RT, para fechar a sua participação, e a gente espera ver um Cruzeiro muito bem lá em Patos de Minas, mas antes, claro, a gente vai falar do Cruzeiro. Agora, vitórias no Campeonato Mineiro, ok. O Cruzeiro agora precisa de ir para o estágio além, que é pensar em vencer no Brasileiro. Rafa. Pois é, Valu, o Cruzeiro se colocou numa situação muito complicada no Campeonato Mineiro e hoje, através dessa vitória, acreditem se quiser, é o melhor time da competição. É o primeiro colocado geral da competição. Então, primeiro, dizer sobre o nível técnico baixíssimo do Campeonato Mineiro, né? E como todas as equipes têm demonstrado dificuldades. Como nos cabe analisar o Cruzeiro, que é o time que nos interessa, mais do que resultados ruins. Era uma equipe que vinha de performances muito ruins e de problemas repetidos, de segundos tempos muito abaixo, principalmente quando se fala de concentração, de intensidade, sofrendo gols em transições, assim, para adversários de níveis diferentes, muito frágil para se defender e, em alguns momentos, simplesmente desistindo do jogo. Vimos isso na Arena do Bairro Califórnia, vimos isso no Newton Santos diante do Botafogo e, em alguma medida, até nesse mesmo Mineirão contra o Curitiba. E hoje foi diferente. Agora, a gente precisa ponderar todas as questões que envolveram esse jogo, né? Primeiro, um gramado muito ruim, e aí a Minas Arena precisa se explicar porque recentemente renovou o contrato com o Cruzeiro, disse que deixou o gramado ok, e não foi isso que a gente viu hoje, muito pelo contrário. Choveu muito, né, Valor? A gente entende, mas um estádio do porte do Mineirão, ele precisa ter uma drenagem muito superior a essa aí, lamentável e inaceitável. E é óbvio que isso tem um impacto no jogo. Eu gostaria de ter visto mais do Cruzeiro com a bola nos pés. Algumas jogadas que pareciam interessantes simplesmente não encaixaram, passes em profundidade que não encaixaram. E aí eu entendo que dessa vez não é demérito dos nossos atletas, pelo menos não em todas as oportunidades, porque o gramado atrapalha demais e a bola simplesmente não estava rolando, né? Ela chegava em alguns pontos do gramado e parava. E aí é um jogo marcado por circunstâncias muito específicas. É um pênalti muito no início, você abre o placar com 2 minutos de jogo, isso obriga o seu adversário a mudar a sua estratégia. O Cruzeiro faz um jogo de muito embate físico diante do América Mineiro em função desse gramado, consegue encontrar uma boa jogada e ampliar o placar ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo consegue sustentar, controlar esse jogo. O América Mineiro, muito na sua característica, né, bola parada, mas também não conseguiu ser assim tão efetivo. E chegando, finalizando a gol muito pouco no segundo tempo, né? Aliás, eu lembro de uma grande defesa do Cássio, assim, de grande nível de dificuldade no jogo inteiro. De resto, o América teve dificuldade de produzir. Então é um jogo dentro daquilo que a gente pedia para o Cruzeiro,
de conseguir marcar o seu gol, de conseguir ampliar o placar, aproveitar as suas oportunidades e de conseguir se sustentar no segundo tempo, de ser competitivo no segundo tempo. Mas todo esse contexto tem que ser levado em consideração. Será que com gramado normal o Cruzeiro teria feito a partida que fez? Então, teremos essas respostas muito em breve, porque o calendário não nos permite muito tempo de descanso. Inclusive me preocupa porque a gente comentava aqui em off, né, Valo? Lucas Romero, por exemplo, saindo super cansado e destacar mais uma excelente partida dele. E assim, como coloca intensidade, como se dedica até o final, né? É importantíssimo ter um jogador com essa mentalidade e com essa disposição, esse envolvimento dentro da equipe. Mas muito em breve enfrentaremos o Mirassol fora de casa, onde raramente perde, e o Cruzeiro tem a missão de ir lá buscar 3 pontos, né? Porque é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem o pior saldo de gols, conseguiu deixar 3 pontos na sua casa diante do Curitiba, a equipe que recém subiu da Série B, então vai precisar buscar esses pontos fora de casa diante de um adversário muito desafiador. E aí a gente vai precisar ver mais evolução de performance, Valu. Porque nesse momento o trabalho do Tite, do Matheus, de toda a comissão técnica dele, o resultado é imprescindível. Sem resultado, talvez seria demitido hoje ou amanhã. Mas a coisa chegou num ponto que a gente precisa ver mais performance. Eu acho que hoje a gente viu um time que conseguiu se sustentar e ir até o final, mas eu não sei até que ponto os méritos são 100% do Cruzeiro, do jogo que o Cruzeiro fez, ou se isso foi condicionado pelo gramado, pela chuva, pelas fragilidades do adversário, por aí vai. Então eu quero colocar à prova essa suposta evolução que a gente viu hoje diante do Mirassol, que aí é um adversário muito desafiador, perdeu peças importantes, mas segue competindo demais, na sua casa muito difícil de ser enfrentado, e essa turma aí, junto do Tite, vai ter a oportunidade de mostrar, comprovar que houve alguma evolução hoje. Tomara, Valu, porque eu repito para você, não sou fã do Tite, mas entendo que o melhor cenário para o Cruzeiro é ele dar certo. A gente não precisar interromper mais um trabalho, tomara que isso aconteça, mas isso só vai acontecer se o time evoluir. Não basta mais somente resultado, o Cruzeiro precisa evoluir, precisa mostrar organização, precisa ser até muito melhor do que foi hoje. Tomara que tenha sido um primeiro passo na direção correta, mas ainda é muito pouco, a gente tem que, acho que, celebrar mais de alívio, né, Valu? Por todo momento, mas assim, pezinho muito no chão, e espero que internamente esse seja o ambiente, o clima, porque o Cruzeiro precisa mostrar muito, muito mais do que isso para se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.